por não vigiarmos e nem estarmos atentos às orientações do Senhor através da Bíblia Sagrada, acabamos abrindo brechas e corremos o risco de sermos destruídos pelo inimigo. Esse é o estudo de número 879 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre as brechas logo após a nossa vinheta. Infelizmente, muitos servos do Senhor não se interessam pela leitura da palavra de Deus e dão mais valor às orientações feitas pelos homens. Vamos ao nosso tema: fechando brechas na nossa vida espiritual. O nosso texto base está no livro de Isaías, no capítulo 30, o verso 12 e o verso 13, que diz: diante disto, assim declara o Santo de Israel, visto que rejeitaste esta palavra e pusestes a vossa confiança na fraude e na tortuosidade e vos estribais sobre elas, este comportamento perverso será para vós como uma brecha que forma uma saliência em um alto muro, cujo desmoronamento se dá em um repente. É interessante você entender que brecha é uma abertura acidental ou propositada, é uma rachadura, é uma fenda, e no sentido figurado é um espaço vazio e uma lacuna. Certa vez o exército da Babilônia cercou Jerusalém e foi por mais de um ano. Jeremias capítulo 39, o verso 1 diz: no ano nono de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. O rei de Judá, na época, era Zedequias. Ele tinha sido colocado no trono pelo rei da Babilônia, por Nabucodonosor. Segundo Reis, capítulo 24, verso 17, diz: e o rei de Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei em seu lugar. Ele mudou o nome para Zedequias. Zedequias foi o nome que o rei Nabucodonosor colocou em Matanias. E o rei Zedequias, ele era um homem que não temia a Deus. Segundo Reis, capítulo 24, verso 19, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoiaquim. Pelo fato de Zedequias não temer ao Senhor, ele não deu credibilidade à advertência do Senhor. Vamos ver umas das advertências que Deus usou o profeta Jeremias para estar trazendo ao rei Zedequias e ao povo de Jerusalém. Jeremias capítulo 34, verso 2. Assim fala o Senhor, o Deus de Israel: vai e comunica a Zedequias, rei de Judá: eis que adverte Yahvé, entregarei, pois, esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a arrasará e ateará fogo em seus destroços. A atitude de Zedequias, quando ele ouviu, foi uma atitude de uma pessoa soberba. Ele não se humilhou diante de Deus, ele não se arrependeu e ele não creu nas advertências do Senhor, porque Zedequias tinha um coração duro, um coração teimoso, um coração obstinado e incrédulo. Segundo Crônicas capítulo 36, o verso 13, a parte B, diz assim: mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não se converteu ao Senhor, Deus de Israel. É interessante que tem uma outra versão que diz que mesmo assim Zedequias continuou teimoso e arrogante,
para não se arrepender dos seus atos e voltar ao Senhor Deus de Israel. Mas não era somente Zedequias que tinha um coração obstinado, teimoso. O povo de Judá também estavam obstinados, também estavam agindo com arrogância. Eles não se arrependiam, não se convertiam diante das advertências. Sabe qual era a atitude do povo? Eles desprezavam e eles ridicularizavam tanto o profeta como a mensagem. Segundo Crônicas capítulo 36, o verso 16, porém eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e advertências, e ridicularizaram seus profetas, até que a ira de Yahvé, o Senhor, se inflamou contra o seu próprio povo e já não houve remédio. Deus, ele é misericordioso e na sua infinita bondade, graça e misericórdia, ele deu diversas oportunidades ao povo para que se arrependessem, mas o que eles faziam? Eles desprezavam a palavra, eles continuavam infiéis ao Senhor e ainda maltratavam os profetas. Não houve mais remédio para aquele povo. O rei Zedequias conspirou contra o rei Nabucodonosor, ele se rebelou, ele se achou muito seguro porque ele tinha se aliado ao Egito, mas o exército da Babilônia cercou Jerusalém por 18 meses até eles conseguirem fazer uma brecha, e através dessa brecha eles entraram na cidade. Jeremias capítulo 39 verso 1 diz: no ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade. O exército da Babilônia entrou na cidade de Jerusalém e foi grande a destruição. Eles não agiram com piedade, agiram até mesmo com crueldade. Segundo Crônicas capítulo 36, o verso 19 e o verso 20 diz: e queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos, e os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e de seus filhos até ao tempo do rei da Pérsia. Eles foram cruéis e foi através de uma brecha que eles tiveram acesso à cidade de Jerusalém, que era uma cidade murada, e a Bíblia, ela compara o homem a uma cidade murada. Provérbios capítulo 25, verso 28 diz: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Tem outra versão que fala: uma cidade aberta sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. No nosso texto base, o profeta Isaías fala de 3 brechas que resultam no desmoronamento de um muro repentinamente. Vamos conferir nosso texto base? Isaías capítulo 30, o verso 12 e o verso 13, nós veremos que: diante disto, assim declara o Santo de Israel, visto que rejeitastes esta palavra e pusestes a vossa confiança na fraude e na tortuosidade, e vos estribais sobre elas, este comportamento perverso será para vós como uma brecha que forma uma saliência em um alto muro, cujo desmoronamento se dá em um repente. Observe que eu enumerei 3 comportamentos que pode abrir uma brecha no muro. Se você se lembrar, o exército da Babilônia, eles ficaram mais de um ano forçando o muro
para que acontecesse um rompimento, para que houvesse uma brecha, e eles adentraram. E o nosso adversário, ele fica ao nosso derredor rodeando, ele fica usando as estratégias dele para poder fazer uma brecha, para poder adentrar na nossa vida e fazer um grande prejuízo. O primeiro comportamento que o profeta Isaías está nos mostrando que o povo de Jerusalém, que o povo de Judá fez, eles rejeitaram a palavra. Isaías capítulo 30, verso 12, vamos iniciar a parte inicial que diz: diante disto assim declara o Santo de Israel, visto que rejeitastes esta palavra, o rei Zedequias e o povo de Judá e de Jerusalém rejeitaram a palavra, rejeitaram as advertências, as orientações do Senhor. Isto é a mesma coisa de que rejeitar ao próprio Deus. 1 Tessalonicenses no capítulo 4, verso 8 diz: portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus, que vos outorga o seu Espírito Santo. Será que nós temos abrido brechas na nossa vida, rejeitando a palavra de Deus? Porque quando eu não me interesso em saber o que Deus tem revelado através da sua palavra, eu tenho rejeitado a palavra, eu tenho rejeitado o conhecimento. Eu vou ser mais clara, quando eu não me interesso em ler a Bíblia, eu estou rejeitando a palavra de Deus. E esta foi a primeira atitude do povo de Israel que Isaías está nos mostrando. Rejeitar a palavra é uma brecha que você abre para que o inimigo entre e faça uma grande destruição na tua vida. A segunda atitude foi colocar a confiança no homem. No nosso versículo de Isaías 30, verso 12, a parte B fala assim: e puseste a vossa confiança na fraude, na tortuosidade. Tem uma versão que coloca que você colocou a confiança na opressão e no engano. O rei Zedequias e o povo de Judá colocaram a confiança deles no homem, na força do homem. Eles não buscaram o Senhor, não buscaram auxílio, ajuda e nem o socorro do Senhor, e eles se aliaram ao Egito. Jeremias capítulo 17, verso 5 faz uma advertência muito importante. Assim diz Yahvé: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Será que nós temos aberto essa brecha, dando mais credibilidade às orientações dos homens, às falas dos homens, confiando que o homem pode nos levar aonde nós estamos querendo e deixando de confiar no Senhor, colocando nossa confiança no que o homem falou do que o que a palavra do Senhor nos diz? A Bíblia nos orienta através de Davi no Salmo 9, verso 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Nós precisamos conhecer o Senhor mais profundamente, porque a Bíblia fala que o povo de Deus erra por falta de conhecimento e não conhecem porque não querem ler a palavra de Deus. E assim, se nós conhecermos o Senhor mais profundamente, nós aprenderemos a confiar nele, independente das circunstâncias, e assim nós teremos felicidade. Davi fala que nós seremos alegres e felizes. Salmo 5, verso 11, mas alegrem-se todos os que em ti colocam a sua fé
cantem de felicidade para sempre, estende sobre eles a tua proteção, rejubilem-se em ti os que amam o teu nome. É por isso que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você tem preguiça, se você rejeita a leitura da palavra de Deus, você fica uma pessoa fácil de ser enganada, principalmente nos dias em que estamos vivendo, dias difíceis, com homens enganadores, homens amantes de si mesmos, homens que usam o povo de Deus a seu bel prazer. E o profeta Jeremias ensina que abençoado é a pessoa que confia no Senhor. Jeremias 17:7. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Louvado seja Deus. Por isso que o diabo, ele investe na vida das pessoas, ele coloca o desânimo, ele coloca a falta de interesse para que as pessoas não leiam a Bíblia Sagrada. Nunca se esqueça, o nosso Jesus, ele venceu Satanás quando foi tentado no deserto através da palavra. Não foi através do que disseram, mas através da palavra. E a terceira atitude do povo foi uma atitude de se firmarem, mas eles estavam confiantes não no Senhor. Eles se firmaram fora do Senhor, porque o Senhor, ele é o nosso alicerce, ele é a nossa rocha, ele é o nosso fundamento, e o povo estava rejeitando o Senhor. Vamos conferir? Isaías capítulo 30, verso 12, a parte final, que diz: e vos estribais sobre elas. Estribar é firmar, apoiar, sustentar-se, fundamentar-se. O rei Zedequias e o povo de Jerusalém, eles estavam firmados, mas é na aliança que eles fizeram com o Egito, eles rejeitaram o socorro do Senhor. E Davi, ele nos ensina que quem tem o Senhor por ajudador, ele é feliz. Salmo 146, verso 5, que diz: feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó e por esperança o Senhor seu Deus. O profeta Isaías também nos ensina que quem está alicerçado no Senhor é guardado em perfeita paz. Isaías capítulo 26, o verso 3, que diz: ó Yahvé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Infelizmente, tem pessoas que estão firmados, que estão apoiados, que se sustentam em seus conhecimentos, em seu dinheiro, em suas conquistas, em suas riquezas, e não se firmam na palavra, e não se firmam no Senhor. Provérbios no capítulo 3, o verso 5 e o verso 6, o rei Salomão diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu vou começar a concluir. Nós precisamos estar atentos e fechar as brechas que estão abertas nas nossas vidas espirituais, pois assim como o exército de Nabucodonosor, ele entrou na cidade e a destruiu, assim age o nosso adversário. Ele nos rodeia, ele procura uma brecha e nós precisamos fechar essas três brechas. Nós precisamos dar valor à palavra de Deus, nós precisamos orar, precisamos buscar a Deus, precisamos meditar na leitura da palavra de Deus, precisamos ter um relacionamento diário com Deus. Para concluir, nós precisamos sempre estar atentos quanto ao nosso comportamento diante de Deus. Eu vou concluir com Isaías capítulo 58, verso 12, que diz:
construires, e os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador da brecha e restaurador de veredas para morar. Precisamos nos levantar, precisamos nos examinar, precisamos fazer um diagnóstico de nós mesmos. Como que você está diante de Deus? Será que você tem dado brechas? Será que você tem abrido brechas, dando oportunidade para o inimigo da tua alma adentrar e fazer um grande estrago e até mesmo te separar da presença de Deus? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, vamos orar, não se esqueça de se inscrever. Fica com Deus e Deus te abençoe.